Estamos de volta com o programa Questão de Direito. Hoje nós estamos debatendo o tema aqui, atuação do Ministério Público do Trabalho. Na verdade, o direito do trabalho de uma forma geral. Nós estamos aqui com o professor Max, continuamos aqui com ele, ele é procurador do Ministério Público do Trabalho, é uma pessoa que tem atuado bastante aí em nossa cidade e região. Nós estamos aqui com a aluna do curso de Direito terceiro período da CIND, que também já tem tido contato com a matéria, com matérias constitucionais, e tem o ponto de vista de um acadêmico do direito, daquela pessoa que está tendo contato inicial com as matérias que são tão relevantes para você que está nos assistindo. A nossa proposta é essa. Eu encerrei o primeiro bloco falando aqui com o professor Max, ele estava colocando aqui algumas questões relativas a denúncias, e ele trouxe um dado aqui importantíssimo, uma informação muito importante, que é o site do Ministério Público do Trabalho, para que você, quando se sentir violado, possa fazer uma denúncia, que seja ela, inclusive, anônima, existe a possibilidade. Então, eu queria que o professor Max falasse aqui novamente o site, para que a pessoa que está nos assistindo, professor, possa fazer a denúncia, se assim entender cabível, e que você possa, além disso, ou ato contínuo, falar um pouco aqui da sua experiência pessoal, daquilo que você vê que é mais comum como denúncia no Ministério Público do Trabalho aqui de Valadares. Então, o site para denúncia é www.prt3.mpt.mp.br. Como dissemos, a pessoa pode fazer a denúncia com pedido de sigilo, só o procurador vai ter acesso às informações sobre a identidade da pessoa, e nesse caso nós temos uma vantagem, que qualquer informação adicional você pode manter contato com a pessoa, mas ela não aparece. Ou de forma anônima. Agora, o anônimo tem que ter muitos detalhes na denúncia, porque do contrário o procurador ele não consegue avançar, e ele não vai ter o contato dessa pessoa que denunciou para poder colher informações adicionais. Sobre a atuação do MPT, nós temos alguns focos. Aqui na região, como nós dissemos, temos falta de registro de carteira, não concessão de férias, atraso de pagamento de salários e demais direitos. Mas o MPT ele tem alguns focos de atuação, né? E esses focos são meio ambiente do trabalho, a garantia de um ambiente seguro e sadio, porque o trabalhador ele tem direito de ir trabalhar e voltar para sua casa sem se machucar, tendo preservada a sua incolumidade física e psicológica. Nós temos atuação também em relação ao combate à discriminação. Falamos até sobre a questão da lista suja, né, daquelas pessoas que postulam em juiz, ajuizam ações para fazer valer o seu direito e muitas vezes são retaliadas por algumas empresas. E isso é muito grave. E isso tem que ser denunciado ao MPT. Nós já tivemos caso com sucesso aqui em Valadares de atuação em relação a esse tema, de informações desabonadoras. Uma empresa ligava para outra e quando tinha informação de que aquela pessoa tinha ajuizado uma ação, deixava de contratar. Ou em relação a outras situações, entre aspas, essa pessoa é ruim de serviço, ela não é boa funcionária. E isso acabava sendo um empecilho para que essa pessoa conseguisse um emprego. E nesse viés da discriminação, nós temos a promoção da igualdade no trabalho, inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o cumprimento da cota, temos o combate à discriminação contra as mulheres, que infelizmente é uma realidade, contra negros, né, e outras pessoas, outros grupos, né, que fazem parte de algumas minorias e que são alvo de discriminações. Nós temos a atuação também na promoção da liberdade sindical, combate a irregularidades na administração pública, fraudes trabalhistas. Então, uma série de irregularidades que são alvo de atuação do MPT. E gostaria de destacar o combate ao trabalho infantil, que infelizmente na nossa cidade é uma realidade. Eu tenho um caso em que eu atuei de um adolescente que estava no centro da cidade, na Avenida Minas Gerais, que é conhecida de todos, vendendo algodão doce e balões, né, sob sol, chuva, e o maior ficava na calçada, lucrando com o trabalho daquele adolescente. E nós tivemos êxito, mas infelizmente nós tivemos conhecimento que essa prática ainda acontece. E no caso tivemos a parceria do Conselho Tutelar, da Polícia Militar, quer dizer, é um trabalho que tem que ser contínuo. E tem outra temática também que nós atuamos, que é o combate ao trabalho escravo.
por incrível que pareça, nós ainda temos trabalho escravo, né? Trabalho escravo ainda acontece, é um crime, mas também é alvo de atuação do MPT na área não penal. E temos tido êxito também na nossa atuação para que o trabalhador ele tenha a sua dignidade preservada. Porque toda a nossa atuação, em resumo, é para preservar e para efetivar a dignidade do trabalhador. Porque a dignidade da pessoa humana também é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso é verdade. E dentro desse contexto que você trouxe para a gente aí, a gente consegue destacar, de fato, tem gente que acha que não existe trabalho escravo. E a gente fica, às vezes, boquiaberto por ver algumas condições de trabalho e a que o ser humano é submetida. Mas eu queria aqui, para a gente aproveitar a oportunidade de inserir a Cindy aqui nessa conversa nossa, você falou sobre o trabalho infantil e você trouxe uma questão interessante. Normalmente o trabalho infantil a gente pode até considerar uma exploração infantil, porque normalmente tem um adulto que fica debaixo de sombra e água fresca e coloca uma criança para trabalhar, talvez até acreditando que aquela criança, por ela estar naquela situação, as pessoas vão se sensibilizar e vão assim comprar aquele produto. Enquanto quem deveria estar trabalhando está lá, sentado na sombra, na água fresca. Como é que você vê isso, Cindy? O trabalho infantil, você no seu dia a dia se depara, em sala de aula, na sua comunidade, isso é discutido, isso é questionado de fato? Sim, durante a sala de aula, nas aulas de direito constitucional, nós vemos muito, não só aqui, mas em todo lugar, trabalho de criança, exploração por um adulto. Enquanto a criança ela deveria estar na escola, ela tem seu direito violado e é o momento que ela tem que se desenvolver. Então isso é tirado dela. E também pode prejudicar a própria saúde, porque muitos abusam. Coloca para trabalhar debaixo de sol, de chuva. Isso, de fato, é muito complexo. É muito difícil de lidar. E a gente, infelizmente, a gente ainda vê isso no dia a dia. Daí a importância de se denunciar, daí a importância da atuação do Ministério Público do Trabalho nesse contexto social, de fato, exercendo ali o curssus legis, né? A proteção da legislação, a fiscalização da legislação. Porque o grande problema do Brasil, às vezes, não são as leis. Não é mesmo, professor? As leis, às vezes, elas são fantásticas. Eu dou o exemplo aqui do direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele é muito completo, inclusive ele serve de parâmetro para outras legislações mundo afora. O que se discute é, essas leis são de fato cumpridas? Como é que você vê essa questão, professor? A dificuldade da gente vincular uma legislação ao cumprimento dela e à atuação do Ministério Público do Trabalho nesse contexto. Como nós dissemos, a Constituição ela elevou o indivíduo, o cidadão, como a figura principal no contexto da nossa sociedade. Antes, os direitos fundamentais ficavam no final da Constituição. Hoje, a Constituição de 88 ela traz, né, os direitos fundamentais no início. Isso é apenas uma mudança textual? Não. Isso é mostrando uma nova posição, uma nova ordem, um novo compromisso com a pessoa humana. Mas de que adiantaria nós termos uma série de direitos se não tivéssemos mecanismos, órgãos para concretizar esses direitos? Porque hoje a grande demanda da sociedade se chama efetividade. A sociedade quer uma justiça efetiva, quer um Ministério Público efetivo, sindicatos efetivos, uma advocacia efetiva, quer dizer, a grande palavra é efetividade. Então, por que existe o Ministério Público? Justamente para dar concretude a esses direitos. Porque não adiantaria nada nós termos essa série de direitos sem um órgão encarregado de fazer aqueles direitos saltarem para a realidade do cidadão, né? E há uma grande dificuldade em efetivar, por exemplo, em relação ao trabalho infantil, que nós falamos há pouco. Porque a cultura social é muito distorcida. Existe uma famosa frase, totalmente sem fundamento, que diz o seguinte: é melhor a criança estar trabalhando do que praticando crimes. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso aí
eu diria que é até pejorativo, é discriminatório, não é uma verdade, porque não necessariamente a criança que não estiver trabalhando, ela vai praticar crime. Né? Eu não trabalhei e não pratiquei crime. Então, né, uma coisa não leva a outra. E como a Cindy falou, o direito da criança é estudar, trabalhar só depois que ela já estiver na idade correta, porque a estrutura física dela, psicológica, não está preparada para isso. Então, o direito dela é brincar, estudar, compor suas relações com as pessoas da sua idade, e na idade certa ela vai poder trabalhar. E outro tema que eu queria abordar é sobre assédio moral. Né? Quando o professor falava, me veio à mente a questão do assédio moral e assédio sexual também. Porque o ambiente de trabalho, se nós analisarmos bem, é um ambiente onde pode acontecer de tudo. Né? Nós passamos normalmente 8 horas no local de trabalho. Muitas vezes nós não passamos 8 horas livres na nossa própria casa. Então o ambiente de trabalho tem que ser um local adequado, tanto no aspecto físico, material, quanto no aspecto moral, ético e material. E infelizmente o ambiente de trabalho se tornou palco de abusos, né, de humilhações contra as pessoas. O empregador acha que por gerar um emprego ele tem o direito de violar a integridade moral, física daquela pessoa, e não é bem assim. E o Ministério Público do Trabalho atua para efetivar esse direito desse trabalhador. Mas esse trabalhador ele fica ali acuado, porque se ele denunciar, ele perde o emprego. Porque nós sabemos que no Brasil nós podemos operar a denúncia vazia do contrato de trabalho. O empregador ele tem o poder de dispensar, de desfazer o contrato de trabalho quando bem lhe aprover, fora as garantias que nós sabemos que existem na legislação. Mas, via de regra, ele pode dispensar o trabalhador. Então, o trabalhador fica acuado. Por isso que nós temos mecanismos de denúncia anônima, de denúncia com pedido de sigilo. Os sindicatos têm uma atuação muito importante nesse contexto, que eles podem levar ao Ministério Público do Trabalho também essa demanda. Os juízes mandam para o Ministério Público do Trabalho sentenças nas quais foi reconhecida essa irregularidade ou outras irregularidades. E aí o Ministério Público do Trabalho instaura um inquérito civil. Investiga, vai colher informações e depois de concluir essas investigações, ele vai propor um termo de ajuste de conduta ou, não tendo sucesso nesse acordo extrajudicial, ele vai propor uma ação cabível. Né? Normalmente uma ação civil pública para a tutela coletiva do direito do trabalhador. Muito interessante, professor. Pessoal, você que está em casa nos assistindo, a gente já está encerrando esse segundo bloco. Isso aqui é muito importante, porque todos nós, aí eu faço uma ressalva que é a exceção de crianças e adolescentes, somos trabalhadores. Então isso que a gente está falando aqui, o poder que você tem de denunciar, inclusive com sigilo e anonimamente aquilo que está acontecendo no seu ambiente de trabalho, seja um descumprimento de obrigação, de legislação, seja um assédio moral, seja um assédio sexual, isso aqui toma uma proporção muito grande. Nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos já já com o nosso terceiro bloco. Não saia daí, não perca essa conversa nossa aqui, porque ela está muito interessante. Voltamos já já.